Finalmente eu estou trazendo esse tutorial de como bordar o cabelo e fazer o coque. Então eu vou logo começar aqui com os 4 fios na agulha. Como é que a gente faz para colocar 4 fios na agulha? E é bem simples, tá? Para colocar 4 fios, é só você tirar um fio da meada por vez. Então você tira 2, mas tira um de cada vez para não formar nó. Então você tira 2 fios da meada, passa os 2 por dentro da agulha e dá um nozinho no final. Eu vou deixar a cor que eu tô usando para as alunas lá no perfil secreto. E vou deixar no vídeo do tutorial da fadinha também, que isso aqui é um risco do meu plano de riscos para bordar. Do meu pacote de riscos para bordar, né? Que antes era o plano e agora virou um pacote. Então você dá uma olhada aqui no link da caixa de descrição, caso você se interesse por esse risco. E se você quiser se tornar minha aluna, também tem aqui o link para você se inscrever. E caso as inscrições estejam encerradas, porque eu não deixo aberto o tempo inteiro, então você dá uma olhada aqui na lista de espera e já se cadastra nela para receber o link exclusivo quando eu reabrir as inscrições. Então aqui eu estou usando 4 fios na agulha, porque esse bordado aqui é pequeno, né? O espaço da cabeça dela é bem pequenininho. Mas se você for bordar um risco maior, então você usa mais fios, até a meada inteira, se você quiser. Mas aqui eu estou usando 4 fios. Então aqui eu deveria começar bordando a franja, né? Mas como eu já coloquei os fios na agulha, eu vou começar aqui pelo cabelo. Então o que eu vou fazer é o seguinte, isso aqui é o ponto turco, e eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo um outro tutorial bem detalhado que eu já ensinei como fazer. E aqui eu vou seguindo a linha do risco aqui, né? Eu vou seguir o risco, o contorno. Então eu vou trazer a agulha de trás para frente e vou voltar. Opa, ficou aqui o cabelinho aqui da ponta do nó, né? Então eu vou trazer a agulha de trás para frente e vou voltar com ela no buraquinho ao lado, bem ao lado assim mesmo. E eu continuo segurando essa linha aqui. Aí eu vou deixar um tamanho que não fique muito longo, né, para eu não perder muita linha, mas que também não fique muito curto para não dificultar na hora de amarrar depois. Então eu vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui, olha só, eu vou trazer até aqui no final da saia dela. Então eu seguro para cá, pro lado de fora, e eu venho com esse ponto ao lado do primeiro ponto que eu fiz, ainda seguindo aqui o risco. Então eu trago essa linha para cá, segurando, né, os pontos, e depois eu passo por cima. É como se fosse fazendo um ponto atrás. Eu vou segurar aqui e vou firmar um pouco, assim, né? Não precisa puxar com força. E ele vai ficar assim. Então eu vou fazendo isso ao redor e eu vou continuar para o lado de cá. Porque como eu finalizei o ponto aqui, se eu continuar para cá, vai dar um pouquinho de trabalho, porque eu finalizei um ponto aqui, né? Então eu vou continuar para o lado de cá. E tento deixar aqui do mesmo tamanho. Então eu posso até segurar o ponto anterior que eu fiz, colocar meu dedo aqui por dentro e eu puxo assim, olha só, para deixar do mesmo tamanho. Eu volto com a linha para cá e passo por cima deles. E seguro assim. Pronto, firmei. Tá vendo que aqui vai formar como se fosse vários pontos atrás. Vai ficar assim como se fosse ponto atrás mesmo aqui no contorno. E essa parte aqui vai ficar assim. Então eu vou fazendo aqui, vou continuar e vou fazer assim em todo o contorno. Aí aqui o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma caneta e puxar assim. Olha só, já tá formando o cabelinho. Como aqui eu vou fazer o coque, eu não preciso preencher essa parte aqui de dentro. Mas se eu não fosse fazer o coque, se esse cabelinho fosse ficar solto, aí seria necessário eu preencher aqui dentro, ou com ponto cheio, ou com ponto atrás, ou com ponto haste. Mas os que eu mais gosto, também dá pra fazer com pintura de agulha, né, ponto longo curto. Os que eu mais gosto são ponto longo curto e ponto haste, eu acho que é o que fica mais bonito. E fazer no sentido da vertical, né, assim, no sentido do cabelo mesmo. Você faz assim, na vertical, daqui pra lá, ou de lá pra cá. Esse ponto que passa aqui, tipo ponto atrás, que é um ponto atrás, né, que a gente faz aqui, olha só. Ele vai segurar esse cabelinho aqui, para ele não se desfazer. E aqui, para não perder essa linha, que vai sobrar, eu já trago o ponto aqui para frente. E eu vou cortar aqui. E aqui, mesmo que eu tenha deixado esse fio solto, eu vou fazer a mesma coisa.
Vou trazer o fio pra frente e eu já vou prender aqui com o ponto atrás, porque eu já fiz esse outro, né? Pronto, só pra ficar firme mesmo. E aqui eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. E agora o último ponto, que agora eu vou fazer a franjinha dela. Pronto, aqui eu fiz todo o cabelinho dela. Ficou até bastante volumoso, né? Acho que dava pra ter feito só com 2 fios na agulha mesmo. E como eu falei, né? Era melhor ter bordado a franja primeiro, mas como eu já tinha colocado os fios na agulha, fiquei com preguiça, sinceramente. Pronto, aqui pra bordar a franja é muito simples. Eu vou fazer só o ponto cheio, assim. E eu estou usando só um fio na agulha. E como eu falei antes, né? Era melhor ter bordado a franja primeiro, até mesmo pra esse cabelo aqui que eu já fiz não atrapalhar. Mas aqui dá certo fazer assim também. Quando você for fazer, borda a franjinha primeiro. Senão você vai ter a dificuldade que eu tô tendo aqui. E é aquele ditado, né? O preguiçoso trabalha mais que o trabalhador. O preguiçoso trabalha dobrado. Mas aqui o cabelinho dela ficou assim, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar todas essas partezinhas aqui. Eu adoro essa tesourinha aqui pra isso. Tem gente que não corta, mas eu prefiro cortar. Pronto, cortei. Agora eu vou dar uma assanhadinha aqui nos fios pra desgrudar um pouco, né? Porque a meada ela vem meio enroladinha. Então eu tenho que soltar os fiozinhos. Dei essa bagunçadinha, é importante dar essa bagunçadinha, tá? E agora eu vou fazer o coque dela. Eu vou trazer aqui pra cima, vou girar. E vou enrolar. Só que você não vai trazer essa parte pra cá, olha só, não consegue. Então aqui eu vou enrolar e eu vou amarrar uma linha nessa parte aqui. Se você tiver um elástico daqueles transparentes, aqueles elastiquinhos transparentes de prender cabelo, fica um pouquinho mais fácil de você prender aqui. Tem que ser aquele bem pequenininho, tá? Gente, ó, dá um trabalhinho esse aqui, viu? Ainda mais porque tá bem volumoso o cabelinho dela. Quando é pequenininho assim, dá mais trabalho. Quando a gente faz maior, aí facilita um pouco mais. Pronto, prendi aqui. E agora eu vou ter que dar um jeito de esconder essa parte aqui. Então eu vou começar a cortar o cabelo dela. Porque aqui eu tenho que prender bem. Porque depois que eu corto, aí já era. Então eu vou amarrar aqui, dei um nó, vou dar mais outro nó. Eu dou o nó pro outro lado, esse segundo aqui. Eu tenho que prender bem isso. E vou dar mais um nó pra cá. E mais um nó. Pronto, agora que tá bem firmezinho, eu vou dar um jeito nessa parte aqui do cabelo dela. Eu vou cortar o excesso e o que sobrar aqui, eu vou costurar aqui por dentro. Eu vou ter que prender só o que sobrar mesmo, tá? Aí eu vou deixar uns cabelinhos, quando eu costurar, eu vou colocar uns cabelinhos aqui soltos. Pronto, e aqui eu estou com 2 fios na agulha. Vou trazer a agulha de trás pra frente. Acho que eu preciso até cortar um pouquinho mais de cabelo aqui. Pronto, e agora eu vou costurar aqui, que é pra manter esse coque preso. Então eu passo aqui a agulha por dentro do coque, né? Dá só um pouquinho de trabalho, é bom até usar uma agulha um pouquinho mais grossinha, né? Não usar aquelas agulhas muito fininhas, porque senão pode quebrar. E agora eu vou dar só mais um nozinho aqui com a linha verde. Eu vou passar ele aqui pela parte de trás do cabelo, porque eu quero que fique pra trás. Pronto, e aqui eu vou cortar, mas deixando assim os fiozinhos. E prontinho, tá feito aqui o coque. Claro que dá pra fazer um pouco mais bonito, né? Mas eu estava com pressa porque eu tenho que terminar logo esse bordado pra postar logo o tutorial pras alunas. E eu dei só uma pausa no bordado delas aqui, no tutorial delas, pra vir mostrar esse coquezinho aqui pra vocês. Inclusive, se você gostou desse risco aqui, ele é muito lindo, né? Ele fica perfeito tanto pra bordar a porta-maternidade, como também
para bordar só o nomezinho da criança aqui, né? Caso ela já seja uma criança grandinha. Eu acho que também fica lindo se você colocar um seja bem-vindo aqui para colocar na porta de casa, ou então mesmo colocar o número do seu apartamento. Dá para fazer muitas coisas com esse risco aqui e também com todos os outros riscos do meu pacote de 140 riscos. Confere no link aqui embaixo que está na caixa de descrição. Eu vou deixar também aqui no primeiro comentário fixado como você faz para adquirir, que é um risco que já está pronto para baixar e bordar, e tem vários tamanhos, de 12 centímetros até o de 22 centímetros. E também tem o meu pacote de riscos, que eu vou deixar no link aí embaixo, mas eu nem sempre deixo as inscrições abertas, tá? Então, se as inscrições estiverem encerradas, você cadastra o seu e-mail na minha lista de espera, que aí quando eu for reabrir as inscrições, eu te envio um e-mail exclusivo dizendo que eu já vou reabrir. E eu já te mando o link para você se inscrever e não perder, porque as inscrições encerram. Então, tem de tudo lá. Tem para porta-aliança, porta-maternidade, tem para você colocar na porta do apartamento, na porta de casa, para você presentear, para você fazer o que quiser. Dá para fazer muita coisa com os meus riscos. Então era só isso mesmo, o tutorial de hoje. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo e até mais!